Continuando a nossa série de vídeos sobre o livro O Urbanismo, da François Chouet, vamos conversar hoje sobre urbanismo culturalista, né? No vídeo da semana passada, ou quantas semanas, sei lá que foi, eu falei sobre urbanismo progressista. Agora eu volto para falar sobre urbanismo culturalista, né? É como se esses temas fossem opostos, né? Como se fossem, não é certinho que são opostos. Mas, enfim, assim como uma breve introdução, né? Assim como no pré-urbanismo culturalista, para quem assistiu o vídeo, né? Quem não assistiu, procurem aí o card. A gente também tem uma playlist sobre todos os vídeos dessa série. Vocês podem procurar aí no canal, é fácil de encontrar. Assim como no pré-urbanismo culturalista, aquela vontade da volta ao passado, das culturas antepassadas, da Idade Média, do Renascimento, ainda estão presentes nos pensadores dessa época em questão, né? O primeiro pensador, então, é o Camilo Sitte. Ele era austríaco, nasceu em 1843, viveu até 1903, cerca de 60 anos. Ele formou na Escola Técnica de Viena, onde conseguiu o título de arquiteto e historiador de arte. Também chegou ao cargo de diretor da Escola Imperial e Real de Artes Industriais de Viena. Tá? Esse é o currículo do Camilo Sitte. Quem quiser contratar, fica à vontade. Bom, o que é importante dizer sobre o Camilo Sitte e que está presente aqui no livro da François Chouet? Aqui fala que ele publicou alguns livros importantes para o cenário urbanístico, dentre eles um livro intitulado A Construção das Cidades segundo seus Princípios Artísticos. Como ele era arquiteto e historiador de arte, nada mais condizente com sua área de atuação do que um livro, A Construção das Cidades segundo os Princípios Artísticos. Esse livro foi lançado em 1889 e ele era como se fosse uma crítica ao que estava sendo feito na cidade de Viena na época, porque a cidade de Viena iria passar por umas reformas, né, urbanísticas, e o Camilo Sitte era contra o que estava sendo aplicado naquele momento. Então, para combater as reformas daquela época, ele escreveu o seu livro, onde ele apontou o que seria melhor a ser feito urbanisticamente, não só na cidade de Viena, como em qualquer lugar, né? Então, a François Chouet, logo no comecinho do capítulo sobre o Camilo Sitte, ela fala o seguinte, abre aspas para Chouet: esta obra de inspiração essencialmente estetizante estava destinada a polemizar contra as transformações de Viena e o planejamento do Ring, segundo os princípios haussmannianos. No entanto, não teve efeito sobre o destino urbanístico da capital austríaca e as concepções de Otto Wagner, fecha aspas. O que acontece é que o pessoal responsável pela reforma não levou a sério o Camilo Sitte e construíram do jeito deles mesmo. Em contrapartida, as pessoas das áreas acadêmicas se interessaram por esse escrito do Camilo Sitte, e aqui fala o seguinte: em contrapartida, o livro inspirou uma geração de urbanistas germânicos e ainda gerou inúmeros convites a Sitte para seus projetos de extensão. Então, se ele não ganhou por um lado, ele foi beneficiado por outro. É considerado culturalista, um urbanista culturalista, principalmente por sua admiração pela arquitetura da Idade Média e da Renascença, a famosa volta ao passado. Uma frase do Camilo Sitte que exemplifica muito bem esse pensamento dele da volta ao passado é a seguinte, abre aspas para o Camilo Sitte: livrar-nos do sistema moderno, dos conjuntos de casas regularmente alinhadas, salvar, na medida do possível, o que resta das cidades antigas e aproximar sempre mais nossas criações atuais do ideal dos modelos antigos, fecha aspas. Então, esse pensamento permeava o Camilo Sitte e os pensadores culturalistas da época, e eles desejavam a todo custo a volta aos modelos passados, Então,
Essa é a maneira mais simples de identificar o urbanista culturalista. Caso você venha fazer alguma prova, eu estou reparando que tem muita gente, muito estudante assistindo os vídeos, né? Então, caso você vai fazer alguma prova sobre urbanismo, se é para identificar o urbanista culturalista, você pega muito dessa volta ao passado. Falou de Idade Média, de Renascença? É a resposta certa. Provavelmente, hein? Continuando o vídeo, então, aí depois que fala, a gente conta sobre esse livro, tudo, a biografia do Camilo City, os seus ideais, a Françoise Chouet no livro começa a falar sobre o livro em si. Ela cita alguns trechinhos do livro. E eu vou passar o que eu achei de mais interessante aqui para vocês. Então ele fala que as praças eram lugar de primeira ordem, pois foram teatros das principais cenas da vida pública. Já os mercados são grandes e totalmente fechados, onde a vida pública desaparece completamente. Outra vez, a volta ao passado. Quando ele enaltece o que aconteceu no passado e meio que menospreza o presente, ele tá impondo um pensamento culturalista, certo? E o que acontece? Para o Camilo City, a vida urbana nas praças era muito bem vista, tá? No sentido de que as praças são ambientes abertos e de qualquer ponto você consegue ver o que está acontecendo lá. Já os mercados são totalmente fechados. Então, a única maneira de você ter acesso ao que está acontecendo dentro do mercado é você entrando nele. E a partir do momento que você entra no mercado, você perde completamente a visão da cidade, né? Você fica preso no mercado. Aquele efeito shopping center, sabe? Que a gente não vê nem o sol, se é dia ou se é noite, né? É por aí. Então, ele critica a praça, ele critica o mercado e enaltece a praça, tá? Depois ele reforça, fazendo a relação entre os edifícios, os monumentos e as praças, novamente as praças. Para o Camilo City, as praças da Idade Média eram verdadeiras obras de arte, onde reinava a paz. Cita o exemplo da Piazza del Duomo, em Pisa. Desculpa o italiano totalmente tosco. Eu vou deixar imagens dessa praça para vocês avaliarem se realmente são obras de artes. Em contrapartida, as praças modernas servem apenas para estacionamento de veículos e não têm qualquer relação com as casas ao seu entorno. Complementa dizendo que falta mais esplendor às praças, como a falta de monumentos, né, que seriam as estátuas. Então ele faz um pacote geral aí, enaltece as praças do passado, critica as do presente, onde elas não têm significado nenhum com aquele entorno, serve apenas de estacionamento, e por fim fala que faltam mais esplendor nas praças, como estátuas. Antigamente tinha as estátuas equestres, né, alguns bustos, né, de grandes líderes da época, então também alguns santos, né, da religião católica, principalmente nesse pedaço europeu aí. Então está faltando estátuas, segundo o Camilo City. E foi muito crítico quanto às praças modernas, né, que ele chamava de moderna. Falou sobre sua forma, não gostava de jeito nenhum da forma das novas praças, dos obstáculos que elas impunham, dos monumentos e das fontes, criticou tudo. E várias outras coisas também, eu resumi bastante. Criticou os museus, ele falou que o museu tirou toda a arte da cidade e levou para ambientes fechados, para galerias fechadas, né? O museu seria para o Camilo City, assim como a praça é para o mercado, o museu está para a arte, vamos dizer assim. Ele esconde a arte dentro das suas galerias e quem não entra no museu não vê as artes. É basicamente isso que o Camilo City quer dizer. Por fim, reformas a introduzir na ordenação das cidades modernas. Dei uma gaguejada aqui. Reformas a introduzir na ordenação das cidades modernas. Aqui o Camilo City cria, de fato, o seu próprio tratado de urbanismo, traçando algumas diretrizes a serem seguidas em uma reforma ou construção de uma cidade. Ele basicamente criou um tratado de urbanismo culturalista, vamos dizer assim, igual Tony Garner fez no urbanismo progressista, né? Eu falei no vídeo passado,
o Camilo Sitti fez agora de novo. O Tony Garner fez do urbanismo progressista, o tratado, né, do urbanismo progressista, e o Camilo Sitti fez o tratado do urbanismo culturalista, né? É basicamente isso. Continuando, o próximo pensador, né, é o Ebenezer Howard. Ebenezer Howard, que era inglês, nasceu em 1850, viveu até 1928. Ele não tinha nenhuma formação específica, pelo menos eu não encontrei nada, mas ele resolveu, dessa forma assim, muito fácil, né? A gente estuda 5 anos, mais ou menos. O Ebenezer Howard falou assim: eu vou ser urbanista agora. É basicamente isso. Brincadeira, tá? Foi mais ou menos assim. O Ebenezer Howard, ele tinha um desejo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então ele começou a fazer alguns estudos, né? Algumas análises, até que ele chegou de fato no urbanismo. Então a gente percebe quão valiosa é essa profissão de urbanista. A gente pode melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas. Ou se formos urbanistas ruins, a gente pode piorar de vez a vida das pessoas, né? Então é um trabalho bem delicado, mas no geral muito bonito, tá? Depois dessa mensagem profunda, tem gente chorando do outro lado aí, né? Procurar ver se não enche. E nas publicações, o Ebenezer Howard escreveu Cidades e Jardins do Futuro. Esse livro, talvez o mais importante do Ebenezer Howard, ou talvez o único, eu não pesquisei direito essa parte, mas se ele tivesse escrito apenas um livro, ele escreveu o livro certo, porque ele detalhou exatamente como fazer uma cidade de jardim, desde a escolha do terreno, que ele disse que o terreno plano seria o mais adequado, até como pagar esse terreno. Ele fala de financiamento, tudo bem interessante essa parte econômica, e ele fala também sobre a disposição das cidades no terreno e onde ficaria cada área, vamos dizer assim, onde ficariam as casas, o centro público e por aí vai. Vamos chegar nisso então, daqui a pouco. Primeiro eu tenho que contar da onde que surgiu essa ideia de cidade-jardim na cabeça do Howard. É o seguinte, lembra que ele queria melhorar a vida das pessoas? Então, ele começou a pensar aonde seria melhor de se viver. Seria melhor viver no campo ou seria melhor viver na cidade? Para decidir isso, ele fez uma lista. Estou contando uma historinha aqui, mas é basicamente isso. Ele fez uma lista dos pontos fortes de viver na cidade ou no campo e os pontos fracos de viver na cidade ou no campo. No fim, ele juntou tudo, analisou bem e concluiu que não tem nem o melhor nem o pior. Então, ele decidiu que o melhor mesmo seria viver no campo e na cidade ao mesmo tempo. E como que ele faria isso, né? E continuou seus estudos, foi estudando mais e concluiu e chegou num termo, na verdade, num nome, né? Seria o imã. Então, tem o imã cidade, que atrai as pessoas para as cidades, e o imã campo, que atrai as pessoas para o campo. Depois decidiu que o imã mais adequado seria o imã campo-cidade, ou o imã cidade-campo. A ordem não importa muito. Então, primeiro vem essa ideia de ímãs, tá? Caso alguém fique com dúvida nos ímãs, é por aí, porque um imã atrai as pessoas para o campo, o outro imã atrai as pessoas para a cidade, e o Ebenezer Howard cria o imã campo-cidade, que atrai as pessoas para esse ideal que ele quer, que é a cidade-jardim. Aí depois disso que ele começa, de fato, a escrever o livro, essa parte econômica que eu tinha citado, de compra de terreno e tal, e começa a traçar aquele desenho super bonito da cidade de jardim. Eu já vou deixar a imagem aí desde agora, porque tem bastante coisa para ser falada, como, por exemplo, o centro público, né? Ele traça o centro público, depois ele fala onde seria o Palácio de Cristal, as casas, a população. A população seria de 32 mil pessoas, no máximo, tá? Quando chegasse a esse número, uma nova cidade de jardim seria criada. Vale lembrar que cada círculozinho desse abrigaria 32 mil pessoas. E no centro, um pouquinho mais, tá? Depois ele fala da Avenida Central e das instalações industriais, que ficariam na periferia da cidade. Nessa parte industrial, mais poluidora, ficaria mais afastada das pessoas, né, vamos dizer assim. Então, na periferia das cidades. Por fim,
a agricultura, que é toda nessa área mais espaçosa. A agricultura precisa de espaço para se produzir alimentos. E, por fim, as linhas de trem, que seriam a linha direta entre as cidades, que eu não lembro certinho, mas parece que em 15 minutos você chegaria de uma cidade, você sairia de uma cidade e chegaria a outra, tá? Então, a cidade jardim que eu vou falar é isso. Ela é muito mais complexa do que eu estou falando aqui, né? Mas, caso vocês queiram um vídeo só sobre a cidade jardim, explicando certinho o que é o Palácio de Cristal e tudo, deixem nos comentários que eu faço esse vídeo, hein? Eu acho que eu vou fazer sim. Por fim, então, o Raymond Unwin. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ok, naquele momento que você descobre que estava falando sozinho, porque a câmera não estava gravando mais. Então, recapitulando, o Raymond Unwin é o nosso terceiro pensador. Ele nasceu em 1863, na Inglaterra, e viveu até 1940. Ele era arquiteto e publicou 2 livros, o Nada Ganho pela Superlotação e o Planejamento Urbano na Prática. Eu percebi, na verdade é mais uma percepção minha, né, que a François Chouet citou o Raymond Unwin pelo fato dele ter herdado a cidade jardim do Howard e executado, né? O Howard teve a ideia, fez o projeto e tudo, e o Raymond Unwin, junto com o Barry Parker, uma dupla, eles executaram a Garden City de Letchworth, né? Então, o fato mais importante para o Raymond Unwin é esse: a execução da Garden City de Letchworth, junto do Barry Parker. No livro em si, a François Chouet deu 2 páginas para o Raymond Unwin, só isso. Ele fala dos limites necessários nas cidades, que são os muros, as cercas, as telas, né? E as faixas, como por exemplo os trilhos de trem. É importante diferenciar cada área com limites, tá? Aí você faz essa diferenciação com muro, tela, faixa, corrente, enfim. Depois ele fala sobre os centros principais e os centros secundários. Os centros principais são, obviamente, o centro da cidade, que, na percepção do Unwin, os centros seriam mais bem dispostos com os edifícios públicos, né, a favor da população. Então, se todos os edifícios públicos ficassem no centro, facilitaria o uso, tanto quanto melhoraria a questão da beleza dos centros, né? E os centros secundários, então, ficaria com a parte residencial, as escolas e também a estação do trem, né? O trem que as pessoas tinham um certo preconceito com o trem, né? De toda essa máquina que é super barulhenta e emite muita poluição, né? Solta muita fumaça, sabe aquela chaminézinha do trem que solta fumacinha e tal, aquilo lá. Então, seria mais adequado que os trens ficassem nas intermediações da cidade. Então, o Unwin fez uma previsão também que quando o trem evoluísse ao ponto de ficar totalmente silencioso e emitir o mínimo de poluição possível ou nenhuma, então os trens poderiam chegar até os centros das cidades. Essa previsão foi meio que concretizada, porque a gente tem aqueles trens elétricos agora, né? E eles são mais silenciosos e menos poluidores, né, do que aqueles trens antigos, aquelas máquinas antigas, locomotivas, eu lembrei a palavra, que aquelas locomotivas antigas da época. E os metrôs, né, que chegam até os centros das cidades hoje em dia, né? A gente tem uma estação em cada bairro, pelo menos nas grandes cidades, e essa era uma das vontades do Unwin com relação às cidades. No mais é isso. O urbanismo culturalista foi finalizado, então.
Eu vou tentar voltar. Eu não estou nem um pouco seguindo o cronograma, mas eu vou tentar voltar na semana que vem com Urbanismo Naturalista, um capítulo totalmente focado no Frank Lloyd Wright. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas ficou bem completinho. Então, deem um like, deem um like e já é curtir, né? Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, isso me ajuda demais. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!